O que a mídia europeia está chamando de fracasso em Miami pode ser exatamente o oposto. E quando você entender o que a Audi estava fazendo de verdade na Flórida, a chegada de Alain M. Senech vai fazer todo sentido. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora, porque o que vem no Canadá muda tudo. Se você olhou para a tabela de classificação de Miami, viu Bortoleto em 12º, Hülkenberg sem ver a bandeirada e a Audi saindo zerada da Flórida, é provável que tenha chegado a uma conclusão rápida. O projeto nasceu morto, o carro é uma carroça e Bortoleto entrou numa furada. Essa é exatamente a narrativa que a mídia europeia está vendendo. E ela está completamente errada. O buraco é muito mais embaixo, e o que está acontecendo nos bastidores da equipe alemã é mais sofisticado do que qualquer resultado de domingo consegue revelar. Comece pelos dados puros antes de qualquer interpretação. A Audi foi para Miami como uma das únicas equipes do grid que deliberadamente se recusou a levar pacote de atualizações. Num campeonato onde todo mundo chega desesperado com asas novas, assoalhos reprojetados e dutos de freio modificados a cada quinzena, a Audi rodou com o R26 base, o carro cru, sem modificações aerodinâmicas adicionais. Por quê? Faltou dinheiro? Faltou tempo de túnel de vento? Não. A resposta é mais espinhosa do que isso. O regulamento de 2026 criou uma armadilha específica para equipes que buscam downforce de forma agressiva demais no começo do ciclo. Conceitos aerodinâmicos extremos e compactos sufocam o sistema de resfriamento do conjunto elétrico. E numa bateria 3 vezes mais potente do que as gerações anteriores, esse superaquecimento pode ser catastrófico. Em Miami, algumas equipes chegaram ao ponto de jogar gelo seco nos sidepods porque os sistemas elétricos estavam operando no limite térmico com o calor da Flórida. A Audi sabia disso. E, segundo o que circula no paddock, rodou de forma conservadora de maneira deliberada, usando os dois carros como laboratório de telemetria térmica em condições reais de corrida, sem a interferência de peças novas que contaminariam a leitura dos dados. Há um rumor consistente e persistente circulando entre a imprensa alemã especializada de que a Audi estava escondendo entre 25 e 30 cavalos de potência elétrica do MGU-K em Miami, rodando com mapas de motor conscientemente conservadores para mapear o comportamento térmico do sistema sem forçar os limites regulatórios. Isso explica a desclassificação no sprint por pressão de entaque acima do limite em uma volta isolada, não como sinal de desespero, mas como consequência de um teste de mapeamento que chegou mais perto da borda do regulamento do que o planejado. A área cinzenta do regulamento sempre foi parte da Fórmula 1. O que a Audi estava fazendo era entender onde essa borda está na prática. Algo que equipes com clientes aprendem ao longo de dezenas de corridas com múltiplos carros. A Audi tem apenas 2. E é aqui que a chegada de Alain M. Senech precisa ser lida com atenção. A saída de Jonathan Fitley e a entrada de M. Senech como diretor de corridas não foi uma troca de emergência. Foi um movimento calculado que só faz sentido quando você entende o que o regulamento de 2026 exige de quem está no muro. Fitley é um profissional de altíssimo nível com anos de Red Bull, entende regulamento esportivo, entende operação de pit stop, entende estratégia de grid. Mas o carro de 2026 mudou fundamentalmente o que o diretor de corridas precisa saber. Com o gerenciamento de bateria representando 50% da potência total, sem o MGU-H para manter o turbo em rotação, com o acionamento do turbo limitado nos primeiros segundos e o controle manual da embreagem voltando a ser fator crítico, a corrida passou a se parecer muito mais com o endurance de precisão energética do que com uma corrida de Fórmula 1 tradicional. Quem é o mestre absoluto em ler corridas de endurance, gerenciar energia com precisão e traduzir o que o piloto sente para a linguagem dos engenheiros? M. Senech, tricampeão das 24 horas de Le Mans, com décadas de experiência em gerenciamento de sistemas híbridos complexos em condições de alta exigência térmica. Ele não foi contratado para ser figura institucional. Foi contratado para ser a ponte entre o que Bortoleto sente no cockpit e o que os engenheiros precisam ajustar no carro. E foi direto ao confirmar isso. Consegue enxergar as coisas pelos olhos de Nico e de Gabi. O ponto de conexão entre M. Senech e Bortoleto é mais profundo do que parece na superfície. O R26 se comporta de forma muito diferente dos carros rápidos e ágeis da era pré-2022. É um carro pesado, com comportamento que lembra mais um F2 evoluído do que a geração anterior de Fórmula 1, permite mais instabilidade traseira, exige controle de tração mais refinado e pune pilotos que tentam guiar no limite absoluto de aderência o tempo todo. Bortoleto vem exatamente dessa escola. A Fórmula 2 o treinou para esse tipo de chassi. Ele tem uma sensibilidade natural para carros que escorregam e exigem gerenciamento de tração em vez de velocidade bruta constante. O que faltava era alguém no muro que falasse a mesma língua, que olhasse para a telemetria e entendesse o que o piloto estava comunicando com cada linha de dados.
MC Nishi olhou para os dados de Bortoleto e Miami, onde o brasileiro manteve o carro inteiro, sem destruir os pneus traseiros, sem forçar o sistema além do que o mapa permitia, e reconheceu o que estava vendo. A equipe também reconheceu. Eles sabem o que tem nas mãos. Mas a paciência tem limite e a conta chega no Canadá. Montreal é a pista que mais exige do sistema de freios e recuperação de energia em todo o calendário. Retas imensas, freadas brutais nas chicanes e zebras que testam a geometria de suspensão a cada volta. É um ambiente perfeito para revelar tanto as virtudes quanto as fraquezas de um sistema híbrido, e é exatamente lá que a Audi planeja despejar a maior atualização da temporada. Não será uma asa nova. O pacote de Montreal envolve mudança no conceito de fluxo de ar em volta da tampa do motor e da suspensão dianteira. Em Miami, o R26 sofria de um fenômeno chamado dive. A frente afundava excessivamente nas freadas pesadas, destruindo a confiança dos pilotos na entrada de curva e tornando o carro imprevisível exatamente onde a precisão é mais necessária. O pacote vem para corrigir essa geometria anti-dive e estabilizar o comportamento do eixo dianteiro sob frenagem. Se funcionar, o salto de performance projetado não é marginal. A equipe projeta a diferença entre lutar para não cair no Q1 e se classificar consistentemente no Q3, algo em torno de meio segundo por volta em condições ideais. Bortoleto fez a parte dele em Miami. Aceitou o papel de piloto de coleta de dados, segurou a barra numa corrida que começou com incêndio nos freios e largada do último lugar, não bateu o carro e manteve a moral da equipe em pé. É uma maturidade que surpreende para alguém no primeiro ano da categoria, e foi exatamente isso que MC Nishi elogiou ao descrever a pilotagem do brasileiro como equilibrada e acima do esperado para as circunstâncias. Agora a pressão se inverte completamente. A Audi prometeu Montreal. Se o pacote chegar ao Canadá e der errado, se o carro voltar a sofrer de superaquecimento, se a suspensão não conversar com os pneus Pirelli nas condições específicas do circuito Gilles Villeneuve, a crise institucional que se seguirá vai ultrapassar em muito a saída de Fitley. Cabeças muito maiores podem começar a rolar em Ingolstadt. E existe outro risco que o paddock monitora. Se a confiabilidade despencar com o novo pacote, penalidades de motor podem retirar carros do grid num regulamento que já está no limite de tolerância. A Fórmula 1 não quer ver uma montadora do porte da Audi fracassando ao vivo na televisão mundial, e tanto a FIA quanto a direção comercial da categoria sabem disso. A leitura mais fria dos movimentos da equipe aponta para uma estratégia calculada e de alto risco: segurar as atualizações, mapear o comportamento térmico real do motor, trazer MC Nishi para traduzir os dados de Bortoleto e despejar tudo no momento exato em que o circuito favorece as características do R26. Apostaram todas as fichas no Canadá. Bortoleto tem o talento. MC Nishi tem a malícia de corrida. A engenharia fez a promessa. Agora é o asfalto de Montreal que vai cobrar a conta. E quando essa conta chegar, a análise vai estar aqui, com telemetria, bastidor e o que os comunicados oficiais não vão contar. Se você quer acompanhar esse momento antes de todo mundo, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. O GP do Canadá não é mais uma corrida, é o ultimato da Audi. E nós vamos estar lá.